Olá, bom dia. Eu estou gripada. Na verdade, não gripada, eu tive uma crise alérgica. Então é por isso que eu tô falando meio assim. Tudo bem com vocês? Nessa última semana, eu assisti Garota de Fora, da Netflix. E, gente do céu, essa série é eita atrás de eita. Eu acho que o maior plot twist, pra mim, foi descobrir que a atriz principal tem 27 anos. 27 anos, cara. Com essa carinha. Pois é, Deus tem os seus favoritos. Garota de Fora é uma série tailandesa que estreou em 2018 e tem 2 temporadas. É o tipo de série que não tem exatamente um segmento, cada episódio tem personagens diferentes, acontecimentos diferentes. A única personagem presente em todos os episódios é a Nano. Até que chegamos na 2ª temporada com um elemento surpresa. O que eu mais gostei nessa série é que ela é colegial, tem dramas adolescentes, mas é completamente trágico. Alguém sempre morre, alguém sempre se lasca. E eu adoro que nessa série os jovens são todos completamente surtados. Eu não gosto dessa pessoa. Que tal se eu matasse ela? Se eu afogasse ela na piscina. Ai, jovens. São dramas adolescentes que são resolvidos de uma maneira completamente exagerada e trágica e sangrenta. E é por isso que é tão legal. Pra mim, pelo menos. Quando você assiste uns 3 episódios e você entra na vibe da série, você começa um novo episódio querendo saber o que vai acontecer, porque você sabe que alguém vai se lascar e que você vai gostar de ver essa pessoa se lascando. Tem aquela expectativa, você espera por uma tragédia, porque você sabe que uma tragédia virá. Quando eu assisto séries que não tem exatamente uma sequência, tipo Love, Death and Robots, cada episódio uma história diferente, cada episódio um personagem diferente, eu tenho medo de não conseguir me apegar ao personagem, de não conhecer o personagem, e se ele não me cativa, eu não vou me importar com o que acontece com ele, e aí a série não tem o mesmo efeito pra mim. Foi por esse motivo que eu não curti tanto Love, Death and Robots, porque parecia que eu tava assistindo vários filmes, um em seguida do outro, e eu particularmente não curto muito isso. Esse foi justamente o meu receio quando eu comecei Garota de Fora, porque, de certa forma, é parecido, cada episódio é uma coisa diferente. Porém, por ter a Nano em todos os episódios, eu acho que pra mim isso tornou a série mais legal, tornou a história mais legal, porque eu esperava a Nano aparecer, eu queria ver o que a Nano ia fazer. Então, mesmo que cada episódio tivesse um personagem diferente, ainda tinha a Nano, que ligava todo mundo. Na verdade, era a história dela. Porque, apesar de ser uma antagonista, em cada episódio ela fazia um papel diferente, mas ainda era ela. Não eram várias Nanos, várias personagens diferentes só com o mesmo rosto. Era uma Nano interpretando vários papéis. Vários papéis. Mas ela ainda tinha o sarcasmo dela, a sagacidade dela. No final, a gente sempre via que era a Nano, e não uma versão diferente da Nano. E foi legal ver o desenvolvimento da personagem, porque apesar dela sempre seguir a linha psicopata, em 2 episódios, na primeira temporada, eu consegui ver um lado humano nela. No episódio 3, o episódio do troféu, eu esperava que a menina fosse ser descoberta como uma fraude, mas no fim, ela sofreu as consequências, mas, ao mesmo tempo, ela teve um final feliz. Eu não consigo pensar que a Nano falhou, no caso dela, de fazer a menina sofrer a consequência, e sim que a Nano deixou que a menina tivesse um final feliz, porque a menina já tinha se lascado, ela já tinha aprendido a lição dela. Então eu acho que aquele final foi certo pra ela. Já no episódio 8, Achados e Perdidos, eu fiquei um pouquinho confusa. A Nano, ela representa o karma, correto? Mas ela é uma figura onipresente e onipotente, ou ela só é muito boa em ler as pessoas? Porque em vários episódios, a gente vê que ela sabe coisas que não tinha como ela saber porque ela não tava lá no momento que aconteceu, ou foram coisas do passado, então não tinha como ela saber. Ela sabe essas coisas porque ela lê a mente das pessoas, ela sabe essas coisas porque ela é onipresente, ou ela é muito boa em ler as pessoas e em descobrir coisas. Obviamente, ela é uma entidade e tem poderes ou habilidades especiais, mas no episódio 8 da primeira temporada, foi a primeira vez que eu vi a Nano sendo humana. A impressão que eu tive
foi que ela escolheu a vítima dela, entre aspas, né? O menino que roubava, e ela planejava fazer ele sofrer as consequências dos atos dele, mas em uma conversa entre os dois, a gente percebe que ele não roubava porque ele era mau, ele roubava porque... Não, na verdade isso não justifica, mas ele agia daquela maneira porque ele era extremamente solitário, e deu tão um dó do menino, ele sentia a falta do pai dele, ele não tinha amigos, ninguém gostava dele na escola, então ele fazia aquilo muito mais pra chamar atenção, ou pra ter algo pra fazer, do que ficar sozinho e triste no quarto. Se a Nano fosse onipresente e onisciente de tudo, e pudesse ler a mente das pessoas, ela já deveria saber disso, que ele rouba porque ele se sente só, e não porque ele era ganancioso. Mas nesse episódio, ela parecia surpresa, principalmente quando ele disse pra ela que ele sabia que ela iria embora em alguma hora. Ele diz o seguinte: eu sei que você vai ficar aqui por um tempo, até se divertir o suficiente, e depois você vai embora. Que foi o que ela fez em todos os episódios. Ela chegava, se divertia e vazava. Nesse episódio, ela ajuda ele a trazer o pai dele de volta, ela beija ele, e no final, quando ela tem que ir embora, ela vai embora chorando. Foi a primeira vez que eu vi uma parte humana nela, e isso é muito interessante, porque eu me pergunto o que a Nano é de verdade. Se ela já teve uma história antes como humana, e aí ela virou Karma, ou se ela sempre foi o Karma, e ela foi meio que aprendendo os sentimentos humanos, mas... eu acho que pra você entender tão bem os sentimentos humanos como ela entendia, primeiro você tinha que ser humano. Não é uma coisa que você aprende só observando, eu acho. Eu particularmente prefiro não saber a resposta, porque eu gosto da Nano ser tão misteriosa e imprevisível. Eu gosto desse mistério, eu não quero saber o passado dela, sinceramente. E essa ideia de que a Nano é invencível, pra mim é legal, porque eu não sei se ela tem fraquezas ou não. É legal descobrir isso durante a série, não ver o passado dela, que ela sofreu e blá 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 blá. Eu acho que eu prefiro ver ela se desenvolvendo nas próximas histórias do que ver o passado dela e explicando por que ela é o Karma ou como ela virou Karma. Essas foram as minhas impressões da primeira temporada, porque na segunda temporada o negócio fica louco. Só pra finalizar, os episódios que eu mais gostei na primeira temporada foi o episódio 4, O que o dinheiro não compra, os episódios 6 e 7, Parede enfeitiçada, que é parte 1 e parte 2, o episódio Obrigada Professora, que, meu Deus do céu, aquele episódio, e eu também gostei um pouco, tipo assim, não é exatamente o meu favorito, mas eu gostei da pegada, que foi o episódio Armadilha. Os episódios que eu menos gostei, o episódio 2, que foi o episódio chamado Pedido de Desculpas, o episódio 8, Achados e Perdidos. Apesar de ter sido legal ver um lado humano na Nano, foi o episódio que eu mais demorei, que eu mais enrolei pra terminar, justamente por ser um episódio dramático. E eu não queria ver drama adolescente, eu queria ver sangue e morte. Também teve um episódio, eu não lembro o número dele, mas foi o episódio das 10 mais bonitas, alguma coisa assim. Cara, esse episódio tinha tudo pra dar certo. Eu tava gostando dele, até que teve uma personagem que ela era gorda, e aí, por isso, ela era considerada feia. E aí, no final do episódio, essa garota foi considerada a mais bonita da escola, que era o prêmio que todo mundo queria ganhar. Só que pra ela ser a mais bonita da escola, ela ficou magra. E eu odiei isso, porque não precisava fazer isso. Poderia ser uma mensagem muito da hora. Só que aí, pra ela ter ficado bonita, ela precisou ficar magra, papapá. Só por isso que eu não gostei desse episódio. Se ela tivesse continuado gorda e fosse considerada mais bonita, ia ser muito da hora. Mas enfim, né? Não se pode ter tudo nessa vida, já dizia minha avó. A segunda temporada pra mim teve altos e baixos. A história central da Nano foi muito legal. Na verdade, eu acho que a história central da Nano foi o que salvou a segunda temporada, pra ser sincera. Mas, ao mesmo tempo que tem a história da Nano, que foi muito legal, tem uns episódios tão chatinhos, mas vamos por parte. Primeiro, os episódios chatinhos. O episódio 2, Amor Verdadeiro, nossa senhora, mas que episódio irritante, mas tão irritante, aquela véia mal amada que não queria deixar os alunos namorarem nem conversarem. Nossa senhora, mas que chatice do cão! Eu acho que essa mulher me irritou tanto, mas tirou tanta minha paciência, que eu não fiquei feliz com o final dela, porque eu não tava nem aí, eu tava cagando pra ela. Eu falei, parabéns, você descobriu quem é o amor da sua vida? Parabéns, sua insuportável, não te aguento mais, graças a Deus que esse episódio acabou. Episódio chato do caramba.
respira. Nossa, esse episódio me deixou muito irritada, muito irritada. E pra mim, esse foi o episódio mais chato das 2 temporadas. Eu odiei esse episódio. Eu gostaria de deixar aqui declarado que eu odiei esse episódio, tá bom? O episódio 3, Minnie e as 4 Almas, foi ok. A história me lembrou muito aqueles filmes de terror asiático, o que eu gosto, ok, eu gosto. Eu só achei muito longo, eu achei muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra um episódio de 44 minutos. Se fosse um filme mais longo, com mais desenvolvimento, teria ficado muito mais legal, só que parecia que eles tinham pegado todas as ideias, reunido e aí amassado pra caber no tempo. Por isso deu a sensação de que o episódio foi muito longo, sendo que na verdade ele foi muito curto pra muita coisa acontecendo. Porém, eu gostei desse episódio porque teve uma revelação. O episódio da gravidez foi o primeiro episódio. Me deu tanta agonia, mas tanta agonia aquele episódio. O menino, ele fica grávido e aquela cena dele tomando os remédios e cuspindo sangue e o banheiro todo sujo. Gente do céu, mas que agonia do caramba! Quando ele dá um soco na própria barriga, tem uma cena que ele mete uma porrada na barriga dele. Eu literalmente me contorci porque parecia que ele tava dando soco em mim. Eu falei, menino, não dá um soco nessa barriga não, pelo amor de Deus, tem uma criança aí dentro. Eu torci pra esse episódio acabar logo, não porque ele era ruim, tá? Eu gostei bastante desse episódio, mas porque eu fiquei com muita angústia e traumatizada. Esse episódio é um dos meus favoritos, porque o desconforto nesse episódio é surreal. Se a intenção da pessoa que escreveu esse episódio era deixar as pessoas desconfortáveis, parabéns. Você conseguiu, você executou com excelência. É um dos meus episódios favoritos das 2 temporadas, mas eu não assistiria de novo, porque eu fiquei traumatizada. Pra mim, sem dúvidas, assim, em disparada, o melhor episódio da série foi o episódio 6 da 2ª temporada, chamado Libertação. Cara, que episódio incrível. Esse episódio é muito aquele livro 1984. Se você já leu e se você assistir esse episódio, se você leu e assistiu esse episódio, você vai ver, cara, nossa. Eu amei tanto esse episódio, porque a história do episódio em si é muito boa e o desenvolvimento na história da Nano também é muito boa. Se você não quer assistir Garotas de Fora, na verdade eu tô falando com você imaginando que você já tenha assistido a série. Se você não assistiu a série, talvez não faça muito sentido o que eu tô falando pra você. Mas caso você não tenha assistido e esteja com muita preguiça de ver a série, eu recomendo que você assista pelo menos só esse episódio. Só assiste esse episódio, não precisa ver os outros, veja só esse, porque ele merece ser assistido porque ele é maravilhoso. Se você gostar dele, você vai gostar da série. Vamos lá, a parte mais intrigante dessa série, o elemento surpresa. Na primeira temporada, nós temos apenas a Nano fazendo as suas peripécias. A gente só conhece a Nano, a gente não sabe exatamente o que é a Nano e nem sabemos absolutamente nada sobre o passado da Nano. Até que chegamos na 2ª temporada e a nossa antagonista ganha uma inimiga, a moça do laço vermelho, Yuri. A primeira aparição da Yuri foi na abertura da série. Nós já vemos ali que tem algo errado, tem algo acontecendo. Então, a Yuri aparece no primeiro episódio da 2ª temporada. Não vemos o rosto dela, não sabemos quem ela é, nem o nome dela. A única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela tem um laço vermelho e que ela conhece a Nano. Ela meio que ajuda o menino que fica grávido a descobrir quem tinha feito aquilo com ele. E graças a Yuri e um bilhete que ela deixou pra ele, ele descobre que quem fez aquilo com ele foi a Nano. No final desse episódio, a Nano encontra uma foto dela no corredor com o rosto rabiscado, a foto da capa da série. E no corredor tem várias outras fotos dela rabiscadas e ela vai seguindo as fotos. No fim, ela encontra uma mensagem na parede que diz: até logo. E um laço vermelho gruda no pé dela. A partir daí, sabemos que a senhorita Nano não está mais sozinha. Agora ela tem uma inimiga. Se é que a gente pode chamar a Yuri assim, né, de inimiga. Eu não acho que ela seja exatamente uma inimiga. No episódio 2 da 2ª temporada, a Yuri volta a aparecer no final do episódio, mas não sabemos muita coisa sobre ela, ainda é um mistério. No episódio 3 é quando ela aparece de vez e a gente vê o rosto dela e descobrimos o nome dela. Nesse episódio, ela ajuda a Nano a fazer as vítimas sofrerem as consequências dos seus atos. A vítima, né, que foi uma pessoa só. Mas ao mesmo tempo que ela aparece, ela não aparece. A gente vê ela e a Nano, a gente vê o laço vermelho, mas a gente pensa que ela é só mais uma estudante. Só que não, ela é também uma entidade, sei lá o que ela é.
No episódio 4, chamado Yuri, a gente conhece a história dela. A Yuri era uma garota pobre que se mudou pra uma escola e ela fez 2 amigas ricas que tratavam ela como capacho, basicamente. E a Nano percebeu isso. No final das contas, a Yuri não era tão inocente quanto ela parecia. As meninas fizeram uma coisa muito horrível com ela e aí ela decidiu se vingar. Nesse meio tempo, morre a Nano, que foi enganada pela Yuri, ao mesmo tempo que não foi enganada pela Yuri. Morrem as amigas da Yuri e morre também a Yuri. Mas, o que acontece? A Nano, ela é morta pelas meninas e as meninas colocam ela numa banheira. Nessa mesma banheira é onde a Yuri é afogada. Gente, o negócio é louco nessa série. O sangue da Nano entra na boca da Yuri e aí a Yuri vira uma Nano. Depois disso, a Yuri vem com uns papos que quer ser como a Nano, que quer aprender como a Nano, que é tipo uma filha da Nano. O problema é que a Yuri é doida, surtada e psicopata. Mais do que a Nano, porque a Nano, ela é psicopata, ela é. Só que ela faz tudo com um propósito. A Yuri não, ela faz porque ela é louca mesmo. A Nano faz as coisas com paciência, é mais demorado, porque a Nano é uma estrategista, ela quer que as coisas deem certo no final. Já a Yuri, ela gosta de fazer as coisas de uma maneira muito mais impulsiva, mais exagerada, meio que sem pensar. Só que o que acontece? Quando você não planeja, dá merda, não é verdade? Que foi exatamente o que aconteceu no episódio 6, Libertação. Melhor episódio da série. A Yuri quer fazer as coisas do jeito dela e no meio disso, a Nano morre. Na verdade, o que a Nano mais faz nessa série é morrer. Pelo amor... Essa menina só morre. Coitada. Até fiquei sem voz. A Nano, ela morre e aí fica nas mãos da Yuri. Ela que vai agir como karma. Mas o plano da Yuri não dá certo e dá tudo errado. Nisso, a Nano volta e mostra como é que faz. No final desse episódio, nós temos uma Yuri ensanguentada e muito irritada com a Nano, e ela dá um gritão bravo. Depois disso, as coisas ficam ainda mais interessantes. A Nano, ela é imortal, mas a partir do episódio 7, ela não consegue mais se curar tão bem, então, o que tá rolando? Será que ela tá perdendo os poderes dela? Enquanto isso, a Yuri só atrapalha a vida dela. No último episódio, é meio difícil explicar o que acontece, mas eu vou tentar. A Nano tá agindo como karma, como sempre, mas acontece que a pessoa que a Nano achou ser inocente, na verdade, era a vilã. E quem tava ajudando a vilã era a Yuri. Aí tem lá um quebra-pau, mãe mata a filha, filha tenta matar a mãe, mataram a Nano, pra variar. Porém, a Yuri vence no final e a vilã vence também. E aí a Yuri pega o sangue dela e passa na boca da vilã, que ela tá ajudando. Então, agora é Nano, Yuri e essa vilã, que é uma psicopata. Então, se essa vilã agir como karma, lascou, porque as pessoas não vão mais sofrer as consequências, elas vão fazer ainda mais cagada. E é assim que a série termina. Não sei se vai ter uma terceira temporada, e se tiver, eu não faço ideia do que vai acontecer. Apesar de eu ter gostado da série, e eu gostaria de ver mais sobre a série, eu não quero que tenha uma terceira temporada, porque eu gostei desse final. A lição no final foi: temos o karma, e ele mantém o equilíbrio das coisas. Você não sai impune pelo que você faz. Mas, agora, os novos karmas estão do lado das pessoas más. Então, cada um pode fazer o que quiser. Se você faz cagada, o karma não vai atrás de você. Ele vai ficar do seu lado. Ele vai atrás das suas vítimas. Então, o que será do mundo? É um final legal e seria muito bom se parasse por aí. Mas eu sinceramente acho que vai ter uma terceira temporada. E eu espero que eles não estraguem a série. Muitas graças se você assistiu até aqui. Se você tiver alguma série ou algum filme que você queira que eu assista e que eu converse com você sobre ele, que eu faça um vídeo sobre ele, melhor. Me diga aqui nos comentários. Eu nunca sei o que falar no final do vídeo, porque eu falo tanto durante o vídeo e no começo do vídeo que não tem mais o que falar no final. Se inscreva se você quiser, dê like se você quiser, comenta, né, como eu falei, pra você comentar aí as coisas que você quiser. Só não me xinga, tá? Porque eu tenho sentimentos, cara. Me siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, o Wattpad. Sim, eu tenho uma conta no Wattpad. Inclusive, eu vou escrever uma fanfic sobre um Sugar Daddy. Se você quiser ler, vai lá e me segue no Wattpad. Pai, se você estiver vendo esse vídeo, ignora essa parte, tá? Ignora essa parte. Mas enfim, se você quiser ler uma fanfic minha, vai lá, me siga no Wattpad, tem uma história lá. Eu também tenho conta... Onde mais eu tenho conta? Twitter, Instagram, Wattpad, Discord, se você quiser fazer parte do meu Discord, conhecer minha comunidade, conversar comigo lá no Discord. É isso. Beijinho, tchau, tchau.